fazer 1 hora antes da sua aula? Aqui é a pastora Eliana de Godoy, sou autora do projeto Caminho da Paz e quero conversar com você sobre essa questão. Muitos professores perguntam para os seus líderes, para os seus coordenadores, o que vai fazer na igreja 1 hora antes do culto, 1 hora antes da aula. E sempre que eu dou treinamento, eu comento, que é um sonho de consumo de cada coordenador ter a sua equipe 1 hora antes do culto. Eu até fiz algumas sugestões de um período que eu trabalhei em Sorocaba dessa forma e que deu muito resultado, porque a minha aflição como líder do Ministério Infantil era estar ali no começo do culto, vendo que os professores que estavam escalados para trabalhar na classinha naquele dia ainda não tinham chegado no horário do culto, porque as nossas aulas sempre começavam depois do louvor. E aí a grande questão era, meu Deus, será que esse professor vai chegar com tempo? Como que ele vai chegar esbaforido com o culto já acontecendo, mesmo que ele vá ficar só na aula? O que vai acontecer com ele nesse período? E no nosso manual, o Manual Caminho da Paz, eu tenho em cada capítulo, onde aborda cada aula, a rotina específica para quem trabalha em cada classe. Qual é a rotina do professor do mini maternal, a rotina do professor do maternal, do primário, do juvenil. Eu vou abordar aqui a rotina do professor do mini maternal. Mas concluindo essa questão que eu comentei sobre a reunião, o que eu fazia? Eu marcava a reunião todos os domingos, 1 hora antes do culto, com os professores escalados para aquele domingo. Então vinham os professores e os auxiliares. Eu tinha para cada domingo 11 líderes em questão, então era um período muito gostoso. Infelizmente nem todos chegavam no horário, às vezes não vinham, mas a grande maioria estava ali presente. E eu fui incutindo uma cultura na mente, na vida desse líder. E aquele dia em que ele for trabalhar no Ministério Infantil, ele tem que estar preparado para vir para o culto mais cedo, para estar ali na salinha mais cedo. E o que eu fazia nessa reunião? Primeiramente, nós orávamos e ali nós compartilhávamos o que Deus havia falado com cada um naquele primeiro momento da lição, do conversando com o professor. O que Deus havia falado com cada um no devocional, no princípio bíblico, e era muito rico, porque cada professor que compartilhava acrescentava ideias para os demais professores. Então era muito tremendo tudo que nós aprendíamos ali naquele momento. E era um período que eu ficava ali uns 20 minutos, meia hora. Aí eu liberava o pessoal que ia para a classe para organizar a classe. Então, essa rotina, se na sua igreja o líder não tem essa dinâmica e você chegar ali 1 hora mais cedo, olha quantas coisas que você pode fazer na aula ou na sua sala antes de começar a aula. Primeira coisa, você vai verificar os aventais, Se você usa um avental, você leva de casa, ou se está ali na classinha, você já vai pegar. Você vai observar a limpeza da sala. Normalmente a igreja tem aquelas pessoas que fazem a faxina, a organização. Às vezes os próprios professores fazem do Ministério Infantil. Mas se a sala já estiver limpa, você vai dar uma organizada, você vai verificar a questão do tapete, das almofadas, se tem copo descartável, Tudo que você vai precisar ali. Se a sala fica fechada, abrir as janelas, dar uma arejada. Se tiver um ventilador, colocar ali para arejar o ar é muito importante. Um terceiro ponto, lanche, suco e água. Se você tem uma parceria com os seus auxiliares e tem aí essa dinâmica, um conta a história, o outro leva lanche, ou você solicitou para alguma irmã da igreja te abençoar, ou a igreja disponibiliza de uma verba específica para o Ministério Infantil e já é comprado esse lanchinho. Houve um período em que nós tínhamos um estoque de lanchinho na minha sala, na igreja. Então o professor chegava mais cedo, ele já ia ali, pegava ali a bolacha, o biscoito, o suco, queria fazer. Então o lanchinho, no caso, para a idade do mini maternal,
a gente sempre sugere o biscoitinho de polvilho ou aquela bolachinha doce, né, de maisena ou de leite, porque a criança ela é pequena e ela nem come muito e ao mesmo tempo tem ainda aquela deglutição mais fininha, então não dá para ser uma coisa muito grossa, muito consistente, porque pode correr o risco ali. Então um lanchinho, um biscoitinho e água, né? Nessa idade tem pais que ainda não introduziu suco, não introduziu refrigerante. Hoje nessa linha mais natural tem pais que têm tido essa consciência e não deixam seus filhos tomar refrigerante. Então nós na igreja vamos estar trabalhando com água, né? Na salinha do mini maternal eu sugiro aqueles copinhos com tampa, né? Então você pode adquirir esses copinhos comprando igual para todo mundo e deixando já o nominho de cada criança que é da igreja específico com o seu copinho, ou pede para que cada mamãe, quando a criança vem para o mini maternal, já pede para ela mandar ou na sacolinha e faz aquele vai e vem, ou já deixa da própria criança que a mãe mandou o copinho, né? Você vai verificar os cartazes para o louvor, se você usa um aparelho de som, aonde está o aparelho, os fios, a tomada, o CD, se você usa o celular, se você vai usar uma caixinha de som de apoio. Então, tudo isso você vai preparar com antecedência. O material para a história. No caso do mini maternal, o material que eu sempre sugiro são os fantoches, como esses aqui, né? Coloquei aqui o fantochinho para você dar uma olhada. Então, você pode utilizar os fantoches. E ali, os fantoches, se eles já foram elaborados antecipadamente, você vai ter uma caixa onde tem todos os fantoches. Então, você vai ver no roteiro da história qual é o personagem que vai ser utilizado e você vai ali já separa aquele fantoche para você guardar no seu avental, no bolso do seu avental. A caixa surpresa, né? Que é aquela caixa onde você vai trazer uma novidade. Por isso você precisa chegar antes para que essa novidade seja colocada na caixa sem que a criança veja. Você pode colocar nessa caixa um livro tridimensional, aqueles livros que abre e vai formando, né? Aquelas tem as flores, tem os personagens, tem castelos. Você pode levar um bichinho de estimação, né? O único problema, se for um pintinho, ele vai ficar piando dentro da caixinha. Mas uma tartaruga, um passarinho, um cachorrinho, pode deixar fora da sala e mostrar no final da aula. Você pode levar um álbum de fotos, você pode levar um brinquedo diferente, onde as crianças vão brincar, cada uma um pouquinho. Então, tudo isso com muita calma, com muita tranquilidade, antes de começar a aula. Tendo feito tudo isso, você vai ter a possibilidade de pegar um óleo de unção, ungir a sua sala, ungir as almofadas onde as crianças vão sentar, o tapete, a cadeirinha, seja lá qual é o ambiente que você tem na sua sala. Você vai ter a oportunidade de orar por cada criança, você vai ter a oportunidade de orar pelo seu auxiliar, pelo seu ajudante. Você vai ter a oportunidade de orar por você, se consagrando mais uma vez. Então imagine, na hora que começar o culto, se as crianças já vão diretamente para a classinha, a hora que elas chegarem, você vai estar prontinha para recepcioná-las. Se o culto acontece com as crianças no salão principal, no louvor, e elas vierem depois, você vai ali junto com elas louvarem ao Senhor, junto com a igreja, e no momento em que vierem para a classe, a hora que elas chegarem ali, ela já vê tudo organizado. Isso é uma excelência muito linda que você vai ofertar primeiramente para Deus, para a sua liderança e para as crianças. Fazendo com essa excelência, Deus vai te abençoar demais, porque a palavra de Deus nos alerta: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Capriche, você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, dê o seu like, divulga esse vídeo, não é? Porque quando você divulgar, outras pessoas terão acesso a nós, a esse projeto, a essas ideias para poder multiplicar nos ministérios infantis. Um beijo grande no seu coração e até a semana que vem.